Alegria de podermos estar juntos nesse dia 4 de março, já estou em Portugal, depois de uma bela viagem de Calgary até Lisboa e agora me dirijo para a nossa casa de Roma. E com muito amor a gente se prepara para esse tempo muito bonito na Europa. E eu quero vos dar a conhecer justamente a missão da nossa casa da Europa, das nossas casas da Europa, de todos esses anos de presença evangelizadora, através da nossa revista Toleled. Esse número especial justamente feito através da nossa equipe editorial que faz todo esse resumo com todos esses artigos. Então, nossa edição vai passar as páginas dessa revista tão bonita, Toleled, que vai justamente nos dar uma abordagem de como esse velho continente continua com raízes sempre jovens e nós somos chamados a ter um olhar de muita esperança para a Europa, mas também ajudar agora a Europa enviando missionários. João Alberto faz um texto bonito sobre evangelização e diálogo, quanto somos importante para a evangelização aprender a dialogar com todas as culturas, com todas as possibilidades de presença. Cardeal Dom Arani vai nos falando do grande São Bernardo, o pai fundador da sua ordem, ele que é cisterciense. Então, textos muito, muito belos. Eu vou ao longo dessa semana e desse tempo que tenho estado aqui, que vou estar aqui na Europa, vou falar um pouquinho cada dia dessa revista, mas se você ainda não é assinante da revista Toleled, é um material de formação muito profundo e você também pode dar assim, ser testemunha de todo o crescimento da comunidade, de todas as obras de evangelização e também as obras de caridade da comunidade espalhadas pelo mundo. Esse número especial sobre as casas e as missões na Europa. Hoje, durante essa Lexio, vamos meditar o número 93 do nosso livro de vida e sobre o que é o conteúdo do ensino. O ensino dirige-se à nossa inteligência para formá-la. As nossas inteligências talvez já tenham sido deformadas pela ausência da verdadeira doutrina cristã ou pelas falsas doutrinas, estranhas à do Evangelho. Este ensino compreende principalmente a doutrina cristã, conteúdo da fé e da revelação bíblica, exegese, teologia bíblica, e ela compreende igualmente a dimensão da teologia pastoral, sacramental, moral e os ensinamentos do magistério da Igreja, encíclicas e diversos documentos. Há igualmente o percurso de antropologia destinado a solidificar o nosso pensamento e visão sobre o homem, sob o olhar de Cristo. Acrescenta-se ainda a história da Igreja, a doutrina espiritual através dos santos e dos doutores da Igreja. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6,14. E guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós, 2 Timóteo 1,14. Então quer dizer que qual é o conteúdo do ensino com o qual nós devemos ministrar todas as nossas formações? Não é um conteúdo aleatório, não é uma coisa que vai chamar a atenção da nossa afetividade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não, o ensino, ele quer se dirigir à nossa inteligência e quer formar a inteligência com a doutrina que é sã e tirando todas as falsas doutrinas, tudo que é estranho ao Evangelho. Então, o que é que coincide justamente com o coração do conteúdo dos nossos ensinos? A exegese bíblica, a teologia bíblica, também toda a teologia pastoral, toda a teologia sacramental, toda a doutrina moral, os ensinamentos de todo o magistério da Igreja, então as encíclicas, os diversos documentos. E aqui eu faço uma ressalva. É tão bonito perceber tudo que o Papa, cada dia, e todos os dicastérios de Roma, né, nos escrevem, os bispos, as conferências episcopais, e nós devemos estar com grande atenção para dizer, meu Deus, mais um documento que vem de forma profética para o tempo que nós vivemos, mais uma encíclica, mais uma ajuda pastoral, mais um sínodo que é convocado, mais um congresso eucarístico, tantas iniciativas formativas da Igreja com as quais nós devemos verdadeiramente estar alinhados e atentos. E por isso,
toda a história da igreja, toda a doutrina espiritual, todos os santos e doutores da igreja verdadeiramente nos ensinam e têm muito a que nos ensinar. Somos chamados a guardar o bom depósito da fé por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isaías, hoje, o profeta da penitência, o profeta que vai nos acompanhar ao longo dessa quaresma. Isaías 58. Grita a plenos pulmões e não te contenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e faz ver ao teu povo a sua transgressão, a casa de Jacó o seu pecado. E no entanto, eles me buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos como se fosse uma nação que pratica a justiça e não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus e perguntam, por que temos jejuado e tu não o vês? Temos mortificado as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso. A razão está em que, no mesmo dia do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferires com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi, um dia em que o homem mortifique a sua alma? Por acaso é esse inclinar da cabeça como um junco? É esse de fazer a cama sobre o pano de saco e cinza? Acaso é isso que chamas um dia de jejum e um dia agradável ao Senhor? Por acaso não consiste nisto o jejum que eu escolhi? Romper os grilhões de iniquidades e soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás o Senhor e Ele te responderá. Clamarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. O Senhor, nessa belíssima profecia de Isaías, vai nos chamar a um autêntico jejum. O jejum não é um gesto externo, meramente de, não falar tanto, ou de não comer tanto, ou de se privar disso ou daquilo, mas o jejum é verdadeiramente uma atitude do coração. E o Senhor nos diz o que consiste o jejum que Ele escolhe, porque nós podemos escolher vários tipos de jejuns e são práticas de purificação ativa, só aquilo que eu escolho. Mas o Senhor, Ele escolheu um jejum. Qual é o jejum dele? Romper com os grilhões de iniquidade e soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos, em repartir o pão com o faminto, em recolher em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e em não esconderes daquele que é a tua carne. Isto é viver uma vida autêntica de caridade, viver uma vida autêntica coerente com o Evangelho. E olha, qual é a promessa daquele que jejua verdadeiramente? A cura das tuas feridas se operará rapidamente. Quer dizer que, cuidando dos outros, o Senhor cuida de mim. Cuidando das chagas dos outros, o Senhor cuida das minhas chagas. Amando os outros, eu sou amado e restaurado. Salmo 50, tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão, lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica-me do teu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Pois tu não queres um sacrifício, um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Por isso, essa presença do Senhor que quer falar ao nosso coração e que justamente quer nos indicar o seu amor, que é um amor que leva à conversão, é um amor que nos leva a fazer uma revisão de vida muito séria nesse tempo de Quaresma, é um amor que faz com que reconheçamos o nosso pecado, o nosso próprio pecado. Temos mais tendência a querer reconhecer o pecado dos outros, mas somos chamados nesse tempo, particularmente, a fazer esse exame de consciência e dizer, Senhor, aqui fui eu que pequei, isso aqui eu assumo
E aqui eu quero te pedir perdão e quero te pedir esse espírito contrito. O nosso fundador fala sempre de uma graça que na Igreja Ortodoxa é muito desenvolvida e que nós às vezes esquecemos, que é a compunção do coração. O que é isso? Não é só a lembrança dos nossos pecados, mas é um espírito contrito, doído, conduído, arrependido, que suplica ao Senhor o perdão, a misericórdia e a não queda nas mesmas faltas. Então peçamos essa graça da compunção do coração. Mateus 9, 14 e 15 vieram procurar os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhe: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então sim, jejuarão. Então Jesus, através dessa passagem, nos mostra que ele não é contrário ao jejum, mas que o jejum justamente quer significar que por causa do pecado nós nos afastamos de Deus e por isso com o jejum nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos fazer esse passo de, ao nos privar de alguma coisa, vamos nos lembrar daquilo que é essencial, que é a união com Deus. Hoje celebramos São Casimiro, que a palavra quer dizer grande no comandar. E ele foi proclamado padroeiro da juventude. Então ainda estamos nessa belíssima celebração de tudo que vivemos com os jovens. E olha, um bonito exemplo para a juventude. Casimiro era filho do rei da Polônia e nasceu com o título de Grão-Duque da Lituânia, sua terra natal, em 1458. Da família real católica, Casimiro podia se envolver em confusões políticas, por isso renunciou o direito ao trono. Seus pais, a rainha Isabel de Habsburgo e Casimiro IV, rei da Polônia, tiveram 13 filhos, dos quais 12 foram rei. Livremente optou pelo celibato e, com a ajuda da mãe, começou a receber uma forte educação espiritual. Chegou mesmo a fragilizar a saúde por causa dos muitos jejuns e penitências. São Casimiro, com apenas 17 anos e debilitado pelo excesso de penitência, começou a ajudar o pai no governo da Lituânia, usando sempre a força da oração, prudência e seu amor profundíssimo ao Santíssimo Sacramento. Que bonito! Um discípulo de Jesus, nobre, filho do rei, poderia ser rei, mas que sabe que o grande rei é o próprio Deus. E ele recorre à força da oração, à prudência e ao amor muito profundo ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora. Foi um diligente servidor do Estado e não se deixou levar pela ambição do poder. Era um jovem muito admirado pela sua beleza, mas tinha o ideal ascético da pureza. Devoto de Nossa Senhora, consagrou-se a ela e estava sempre atento em divulgar as virtudes de Maria e festejar solenemente as festas marianas. Admirado pelos súbditos, amado pelo povo, Casimiro foi vítima da tuberculose e veio a óbito em 1484. Morreu aos 25 anos e o povo polonês já o venerava como santo. Foi canonizado em 1521 e declarado padroeiro da Polônia e da Lituânia pelo Papa Leão X. Ninguém, no entanto, jamais esquecerá a caridade e a sua humildade e a sua simplicidade. Também a sua seriedade diante dos sacrifícios da vida. Valeu a pena ter renunciado às coisas imperiais para ser cristão e santo. E da vida de São Casimiro, temos um autor que escreve sobre a sua vida e diz assim: ele era de uma caridade quase inacreditável, não fingida, mas muito sincera. E inflamava o coração de Casimiro no amor de Deus Todo-Poderoso pela ação do Espírito. E de tal modo transbordava espontaneamente para com o próximo que não havia alegria maior. Nada lhe era tão agradável quanto dar o que era seu e entregar inteiramente aos pobres de Cristo, aos peregrinos, aos doentes, aos prisioneiros e aos sofredores. Então, era preciso escrever uma longa história para contar todas as graças de São Casimiro, mas ele se tornou o padroeiro dos jovens, o defensor dos pobres, sempre preferiu estar com os mais pobres de coração e aceitou todas as dificuldades e se conservou virgem até o fim. Que São Casimiro nos ensine a ser um santo jovem, um jovem santo, também nesse domínio difícil que é o domínio da política, e que esse exemplo inspire todos aqueles que têm uma grande graça
em governar o povo de Deus e em serem grandes em comandar, como quer dizer o nome de Casimiro.